já com o Silvinho contra o São Paulo, que surpreendentemente está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não venceu um jogo sequer até aqui. Por isso a gente vai colocar no nosso telão aqui a Ana Canhedo, o Eduardo Rodrigues, meus amigos de São Paulo, a Aninha que cobre o Corinthians, o Edu cobrindo o São Paulo, para fazer um bate-bola aqui e trazer as principais novidades dos dois times. Começando com você, Aninha. Como é que chega o Corinthians para esse jogo? Vai ter a volta do Luan, né? Pelo menos se voltar num bom ritmo, se tiver a chance de começar a partida como titular, pode ajudar em alguma coisa ali na construção, né, Ana? Boa noite. Boa noite, Diniz, Rafa, Paulo, meu amigo Edu, os amigos ligados do Sport TV. É isso aí, Luan, que perdeu os últimos 3 jogos, né? Tava com uma tendinite, foi desfalque do Corinthians aí nas últimas partidas, mas está recuperado, treinou com o grupo, tá na lista de relacionados do Silvinho. Eu acho que ele começa no banco, mas quem sabe ganha alguns minutos. E não é só o Luan, viu? O Luan, peça importante que está de volta, mas o Corinthians também que vai contar com o retorno do Marquinhos, jovem jogador que estava emprestado ao Sport, ele que tem contrato com o Corinthians até dezembro do ano que vem, treinou com o grupo, foi regularizado e também está na lista de relacionados do Silvinho para a partida de amanhã, assim como o Luan pode pintar aí nesse time no decorrer do majestoso. O Corinthians que defende aí um tabu gigantesco contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no campinho do Corinthians, né? A provável escalação para esse jogo contra o São Paulo. Vai pintar o campinho na tela aqui para a gente mostrar? Vamos ver essa escalação que pode ter, então, o Luan voltando, né? Provavelmente fica no banco de reservas. Tá aí, olha só. Cássio no gol, sempre ele, né? A zaga aí, ó. Wagner na lateral direita, João Vitor e Gil e Fábio Santos. É o que tem de melhor o Corinthians ali pro setor. No meio-campo, a novidade do Vitinho, né? Jogando ali no meio-campo com o Gabriel, o Vital e o Gustavo Mosquito. E no ataque, Jô, que voltou a fazer gol no último final de semana. E aí, meus amigos, o que é que vocês podem dizer? E, aliás, essa volta do Marquinhos, para mim, é um problema crônico que o Corinthians tem de falta de velocidade. É o Mosquito e nada mais, né? De vez em quando o Leonatel, mas não tem conseguido ter a regularidade que o torcedor do Corinthians espera. O Marquinhos pode ser esse cara? Deixa eu começar com o Paulo agora. Diz aí, Paulo. Pode. Todo mundo sabe da capacidade dele, das características que ele tem, né, Felipe? Mas ele tem que demonstrar isso no Corinthians, né? Ele atuou muito bem nas equipes em que ele jogou. Normalmente no Corinthians, né, a confiança não vem, porque a pressão é diferenciada. É muito diferente você jogar no Corinthians que em outras equipes, principalmente nesse momento que o Corinthians vive. Mas é óbvio que é um jogador que pode dar muita capacidade, né, de transição a essa equipe do Corinthians, né? O Corinthians peca muito porque só joga de um lado. De um lado você tem um jogador de velocidade, um jogador que tem coragem para agredir o adversário. Do outro você tem um jogador de mais qualidade técnica, né, que é o Vidal. Então você tem que trabalhar essa bola com mais calma por dentro, né? E sem o Luan, você perde essa criatividade, né? Então o Corinthians tem que mudar o seu jeito de jogar, tem que achar uma alternativa, né, que não seja a jogada do lado direito com o Fagner e com o Mosquito, porque senão fica sempre mais fácil ser marcada, né? As equipes já estão entendendo como o Corinthians joga. Então eu acho que é uma, sim, opção que o Corinthians ganha. É uma forma de escapar da mosquito-dependência, Rafa? Isso é muito doido, né? Porque você pensar numa equipe como o Corinthians, a capacidade, por mais que viva um momento financeiro discutível, muito difícil. Mas ainda assim, a gente está falando de uma equipe que tem uma das folhas consideradas as maiores do futebol brasileiro. Você tem um elenco tão desequilibrado a esse ponto, porque o próprio Mosquito era a carta fora do baralho. E vira uma opção e uma opção que faz falta quando não está presente, né? Eu acho que é por aí essa busca. O Marquinhos geralmente parte do lado oposto, né? Ele acaba passando a ser uma opção até de velocidade ao que é a utilização do Matheus Vital hoje, em outros momentos o Arauz, enfim. Mas é difícil de compreender, né? A gente vai falar aqui do Everaldo, vai falar do Johnny, vai falar do Jonathan Cafu. O Johnny que mal jogou, né? Johnny Gonzalez ficou meia dúzia de jogos lá. São movimentos de mercado incompreensíveis. A liberação do Janderson, né? Que Jonathan Cafu, que veio, o Corinthians gastou um dinheiro e não jogou nada. Exatamente. São movimentos de mercado que são totalmente discutíveis, né? E é difícil de compreender como uma equipe fica quase 2 temporadas, 1,5 até aqui. Desde o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes chegou pedindo jogador de velocidade, né? Ele não tinha opções e não conseguiu. De Deixa eu conversar aqui também com o Edu, botar o Edu no papo aqui pra gente falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo que tá cheio de dúvidas, né, Edu? Não se sabe se Léo joga, se Miranda joga. Como é que chega o tricolor para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena? Boa noite, Edu. Prazer estar contigo aqui também.
Boa noite, Felipão. A melhor resenha da redação de São Paulo. Você sabe que vocês estão perdendo. Resenha eu gosto, hein? Resenha eu me chamar para qualquer assunto que eu vou, hein? Eu sei, conheço a fera. Fala, Rafa, Paulo Nunes, amiga Ana Canhedo, parceiraça também. Pois é, Felipão, o São Paulo tem algumas dúvidas, né, em relação ao Miranda. Ele voltou a treinar nesta terça-feira, provavelmente nessa quarta ele vai treinar novamente, né, o Crespo e sua comissão, ele gostam de fazer um treino antes dos jogos. E o Miranda, eu acredito que ele será relacionado, mas não como titular, não vai começar como titular. Volta de uma lesão, ele ficou quase um mês parado, não acredito que o Juan Branda, que vai estar no comando, né? O Crespo, vale lembrar que ele está com Covid-19, então ele não vai estar novamente no banco de reservas. Eu não acredito que o Juan Branda coloque o Miranda para jogar. E aí o Léo também contra o Ceará, ele saiu, ele estava como titular no jogo, saiu a escalação, ele estava lá como titular e no aquecimento ele sentiu umas dores na perna e o São Paulo retirou por precaução. Ontem nós fomos informados que ele passaria por uma avaliação hoje e na avaliação de hoje está tudo certo com o Léo, foi só uma fadiga muscular, ele vai estar 100% para a partida, não vai ser um problema. O retorno muito importante para o time titular vai ser o do Luan, o volante que fez muita falta aí, sem o Luan, um volante marcador, um volante pegador, fez gol na final do Campeonato Paulista, fez muita falta ao São Paulo. Então esse retorno do Luan que pode ser celebrado aí pela torcida. Então são esses três nomes que o Miranda no banco de reservas, o Léo e o Luan titulares absolutos do São Paulo contra o Corinthians para tentar acabar, né, com esse fantasma na Neoquímica Arena onde o São Paulo nunca venceu. E se a gente começar a tentar entender o porquê que o São Paulo não está conseguindo engrenar, se você pensar que o São Paulo, do time campeão paulista, não tem o Arboleda porque está com a seleção equatoriana, não tem o Miranda machucado, não tinha o Léo, né, machucado, você não tinha o Luan, ficou 6 jogos fora machucado. Já perdeu toda a sua estrutura defensiva, né? O 3-1 ali da defesa já era, né? Já é quase meio time, né, Paulo? Não, e você também não tinha um Benítez, né? Você não tinha nem tô falando do meio para frente, só do meio para trás, né? Exatamente. Aí você tem que trazer o Reinaldo, né, que não tem essa qualidade de jogar de zagueiro. Você perde o setor ofensivo do lado esquerdo. Então, assim, é um time totalmente desconfigurado, né, daquele São Paulo que todo mundo conheceu. Só que a pressão de jogar no São Paulo não tem essa, Felipe. A torcida não quer saber, nós da imprensa não queremos saber se o São Paulo está com o time titular, se o São Paulo está com a sua defesa, né, que o Crespo gosta. A pressão é enorme. Então, os jogadores que entram têm que ter essa capacidade de entendimento de jogo que tem os titulares. Com essa vinda agora dos jogadores se recuperando, São Paulo tem muito a crescer. Só que precisa ter paciência, precisa ter calma, você precisa analisar que você foi para o Campeonato Paulista para vencer, você disputou uma Copa do Mundo, né? A parte mental, depois que você ganha, ela dá uma baixada, isso é natural. Agora você tem que começar a recuperar. E está no momento do São Paulo recuperar. Exatamente. O problema é o torcedor entender, né? O dirigente tem a obrigação de entender tudo que está acontecendo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada também no campinho do São Paulo, ver o que o Crespo está preparando aí para esse clássico contra o Corinthians, a provável escalação. Deve ter lá Thiago Volpi no gol. Aí a defesa, como é que vai ficar? Os 3 zagueiros, o Diego Costa, Bruno Alves e Léo. Aí tá sem o Miranda ainda, né? Que aparece como dúvida. De repente, como o Edu falou, pode aparecer até na escalação titular. Luan e Lisieiro, né? Os 2 que foram titulares durante o Campeonato Paulista. Dani Alves na lateral direita, né? Como ala pelo lado direito. O Reinaldo pela esquerda e o Benítez. Aí os titulares já voltando. No ataque, Rigoni e Éder. O Luciano continua machucado e fora do time. Rigoni e Éder são 2 bons jogadores. O Rigoni entrou bem no time do São Paulo, né? O Rafa e Paulo, são 4 gols do São Paulo só no campeonato, 3 assistências do Rigoni. Sim. E bate tanto com o pé direito como o pé esquerdo. É um negócio incrível. Ele bate escanteio uma hora com o pé direito, depois ele bate escanteio com o pé esquerdo. Olha, que eu me lembre, só o Hernanes faz isso, não, Paulo? Mas bem igual não. Eu até perguntei isso eu tava trabalhando no jogo, eu até brinquei com o Rafa isso, fiz essa pergunta pro Lédio, deixei ele com a saia curta. Falei, Lédio, ele é destro ou ele é canhoto? O Lédio não sabia também. Mas ele é canhoto, viu, Paulo? O Lédio falou que ela é destro no time. Mas assim, eu acho ele um grande jogador, só que é um jogador de criação, né? De organização. É um jogador que tem uma movimentação muito boa, é inteligente. Mas na visão de jogo, principalmente de atacante, o São Paulo precisa de um cara de finalizador.
um cara que faça gol, um cara que tem, né, o conhecimento dentro da área. Mas não é o Éder, O Éder Paulo? É um jogador também de movimento. Não, eu acho o Éder muito de movimentação, de briga. Ele briga muito, né? Ele é aquele jogador que não desiste da jogada. Mas de finalização mesmo, ele pode até fazer gols, porque tem capacidade para isso. Mas não é esse jogador ainda, na minha opinião. E cairia muito bem esse jogador, você tendo um Benítez, você tendo do lado esquerdo, né, o Reinaldo, do lado direito o Daniel Alves voltando agora. Então você precisa ter. Você tem que ter um jogador de velocidade pelos lados e um matador. O São Paulo ainda não achou esse matador. Eu ia tocar exatamente nessa questão. Para mim, assim como a gente falou sobre o Corinthians, no São Paulo de hoje também falta velocidade, né? Porque você tem o Rojas ali como opção boa, que entra ali normalmente no segundo tempo, e é um jogador com essa característica, mas se pegar o time que a gente colocou no campinho hoje, também não tem, né? É que nesse falta caso, um pouco de profundidade, né? Então, é que eu acho que pelo menos nesse caso se explica pelo modelo, se explica pela forma como o time joga. Quem vai dar a amplitude, quem vai dar a profundidade pelo lado, são os alas. E o Reinaldo. Então faz sentido que você não tenha... Os atacantes jogam por dentro e fazem diagonais para fora, abrindo espaço para quem vem de trás, infiltrando. E é aí que eu acho que o Benítez acaba casando bem com o Rigoni. Eles não são essencialmente atacantes, mas a presença do Rigoni faz com que o Benítez descanse sem a bola. Ele não alinha no meio campo, ele pode ser o segundo atacante sem a bola, na fase defensiva. E isso é muito bom para o Benítez, que fisicamente costuma sentir, se tiver uma sequência longa e jogando muito. Mas essa questão da velocidade não é nem que o São Paulo... Se parar para pensar, o São Paulo tem mais opções no elenco do que o Corinthians. O Bruno Rodrigues veio da Ponte, o Rojas está no elenco. O Bruno Rodrigues mal veste o uniforme. Exatamente, mas ele está no grupo de jogadores. Tá no grupo, mas ele quase não é utilizado pelo Crespo, por exemplo, né? Muito pelo modelo, porque eu acho que ele acaba não tendo... A característica dele não encontra na utilização das funções em campo um espaço para entrar. Ele vai jogar centralizado? Não. Ele tem... característica para ser um dos dois atacantes que jogam por dentro, como o Éder faz muito bem? Não. Briga, movimenta, tem característica... Esse cara é o Luciano, né? Para jogar Exatamente. ali. Então os jogadores de lado de campo no São Paulo são preteridos pelo modelo. Mais do que eles não existam ou que, por acaso, eles não tenham condição de atuar. Eles têm. Concordo com você sobre o Bruno Rodrigues, inclusive. A pouca utilização. Mas passa muito pelo que é a forma como o Diniz, como o Crespo enxerga o jogo e aplica. É o hábito. Cornetar o Diniz é hábito, é moda. De vez em quando eu espinho você. Exatamente. Os caras me xingam pra caramba na internet, hein? Agora o pessoal do Santos tá me elogiando. Pô, obrigado pelo que você tá fazendo no Santos. Eu não, né, pô? Ô, Aninha, deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que chega o Silvinho pra esse clássico, Aninha? Porque ele começou muito pressionado, né? Um começo muito atrapalhado ali, os resultados não aparecendo, o desempenho pior ainda, e as coisas parecem estar caminhando, pelo menos o Corinthians encontrando um jeito de jogar. É mais ou menos por aí, é um momento de um pouco mais de tranquilidade para o Silvinho e até confiança, não só da diretoria, mas também da torcida? Ele sofreu, né, Diniz? Sofreu bastante no começo, ele ficou muito marcado. Ele ficou muito marcado por aquela sequência com o Atlético Goianiense, né? O Corinthians perde pela Copa do Brasil, perde pelo Campeonato Brasileiro, foram os primeiros jogos do Silvinho, então aquilo acabou marcando bastante, mas aí ele conseguiu uma recuperação interessante até, né? Porque vocês estavam debatendo aí o estilo de jogo, até a formação do Corinthians, né? O Silvinho vinha utilizando um tripé de volantes, né? Ali com Cantillo e Gabriel, quem fazia a função era o Rony. E aí, recentemente, ele meio que descobriu o Vitinho, né? Que é um meia que tem mais característica de armação mesmo, criação das jogadas. E aí ele parece ter mudado esse Corinthians. Também passa um pouco pela questão do Jô. O Jô não vinha jogando. O começo todo do Silvinho foi jogando sem um centroavante fixo, né? Sem um camisa 9. Jogava com falso 9. O Luan, por vezes, fez essa função. Mas aí o Luan acabou se lesionando. O Silvinho teve que se reinventar. Passou a jogar com o Jô e aí vem dando certo, né? O Jô marcou gols aí nos últimos 2 jogos, vive talvez uma fase mais tranquila na temporada. Se de fato for titular amanhã, o Jô, por exemplo, vai igualar a maior sequência que ele teve como titular essa temporada, chegando a 4 jogos seguidos. Então, essa tranquilidade do Silvinho, vamos dizer assim, nesse momento, passa também por algumas pequenas mudanças que ele fez nesse time. De fato, ele teve um começo muito ruim, mas me parece que agora ele está se encontrando, está mais habituado e mais conectado com as peças que ele tem à disposição no elenco. Agora ganhou o reforço do Marquinhos. O Corinthians enxerga no Marquinhos uma possibilidade de fazer vingar, como fez com o Mosquito e com o João Vitor, 2 jogadores que voltaram de empréstimo essa temporada e os 2 são titulares hoje.
Então, o Corinthians, que ainda não apresentou reforços para essa temporada, confia muito que o Marquinhos possa chegar para agregar, né? Corinthians que tem aí vivido algumas saídas, saiu o Ramiro, o jogo de amanhã marca a despedida do Gemerson também desse time. Então, o Silvinho vive um momento de paz, só que esse momento de paz com certeza passa também por um bom resultado amanhã, por manter esse tabu aí, são 14 jogos contra o São Paulo na Neoquímica Arena, nenhuma derrota, então acho que se o Silvinho vive hoje um momento mais tranquilo, esse momento tem que continuar amanhã contra o São Paulo, com certeza, viu, Diniz? E essa questão do Gemerson, por exemplo, né, tá se despedindo, certamente o Corinthians não queria se despedir do Gemerson, né? Mas aí passa naquela questão salarial, você estava falando sobre a folha, um dos objetivos dessa diretoria é diminuir a folha salarial do Corinthians, que hoje é alta, e a saída do Gemerson certamente vai ter um impacto dentro de campo, mas é importante para o momento financeiro do clube. Ô Paulo, você que foi um atacante mais ou menos, queria que você falasse um pouquinho do Jô, porque esse período de má fase do Jô, né, que ele viveu nos últimos meses, você acha que é mais por um problema dele, né, que às vezes dá a impressão de que a condição física não é a mesma de outros anos, a mobilidade e tal, ou se o time propusesse um tipo de jogo que favorecesse talvez mais o centroavante, a questão do Jô não seria hoje um problema? Você acha que ele estaria fazendo gols como fez durante a carreira toda? Olha, Felipe, eu acho não, tenho quase certeza que são as duas, né? Porque você tem, primeiro, um jogador que tem a capacidade que tem o Jô. Todo mundo sabe da sua característica. O Corinthians tinha essa dificuldade, tem essa dificuldade ainda imensa de levar muitas bolas à frente, dessa bola bem trabalhada, bem ajustada para o seu atacante, para o seu finalizador. Hoje você já tem um Mosquito pelo lado direito, com o Fagner. Já é uma alternativa de bola na área. E o Jô também precisa se adaptar a essa velocidade, né? E quando você vai perdendo confiança, e aí entra um outro fator. Se o Jô tá mal, entra um jogador que tem essa capacidade de estar jogando melhor que o Jô, aí você faz esse jogador que é o Jô